Estamos aqui no programa Ampu Debate, é um programa organizado, promovido pela Ampu São Paulo, e nós estamos aqui com dois professores, historiadores, que trabalham na rede pública municipal de São Paulo, e o motivo da nossa conversa aqui é falar um pouco da greve que ocorreu do funcionalismo público aqui de São Paulo. Foi uma greve que começou no dia 16 de abril e terminou agora no dia 6 de maio. Envolveu vários profissionais, professores, né, e tem uma oportunidade aqui de conversar então com dois colegas, professores, historiadores também, que podem conversar um pouco com a gente, explicar o que ocorreu. O primeiro aqui que eu quero apresentar é o Sérgio Félix, que ele é membro do nosso conselho da Ampu São Paulo. Ele está fazendo doutorado em História Econômica, estudando o tema da história da eletrificação ferroviária no estado de São Paulo. Ele é professor também, então, da rede pública municipal. Uhum. O nosso outro convidado é o professor de História, mestre em Psicologia e Linguagem da Educação, coordenador pedagógico do EMF Sinésio Rocha, é isso, Lucas? E diretor do SIMPEM, e da Executiva Estadual do Conlutas, da região do Campo Limpo. Certo, Lucas? Isso aí, boa tarde. Boa tarde. Boa É um tarde. prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria, assim, de começar, né, falando, né, que foi o fim da paralisação, foi antes de ontem, dia 6, e foi decidido em assembleia o retorno, né, às aulas. E como é que ficou? Como é que foi esse fim? Foi feito um protocolo? Como é que foi esse retorno? Primeiro, a gente vive, infelizmente, né, um contexto de muitos ataques, né, à educação, ao serviço público, aos trabalhadores, no mundo, no Brasil, mas também de muita resistência, né? Uhum. E no Brasil pesa muito a política federal do arcabouço fiscal, que é uma política de corte de gastos, e que aqui em São Paulo é aplicada, infelizmente, pelo governo estadual e municipal, né? E as demandas da greve eram pela campanha salarial da categoria, não só da educação, mas do serviço público em geral, e particularmente contra a privatização, porque tem uma série de projetos que estão começando a concretizar o avanço da privatização sobre a rede pública municipal, particularmente uma política de corte salarial de professores adoecidos, professores readaptados, licenciados passariam a partir de agora a sofrer um corte salarial. Fizemos uma greve, teve algumas paralisações desde março, a greve mesmo iniciou 15 de abril, encerrou dia 6. A gente costuma dizer que a greve tem começo, meio e fim, nem sempre a gente consegue tudo que a gente queria, então, por exemplo, a gente repudia o índice de 2,6%, que é um índice muito baixo, salarial, para os professores, os educadores, os servidores públicos em geral, bastante abaixo da inflação. Houve uma postergação desse desconto salarial sobre os professores readaptados e licenciados, então teve alguma vitória parcial, mas o mais importante é que a prefeitura recuou de entrar na justiça contra a greve, reconhecendo o direito de greve, o pagamento dos dias parados, e acho que tem um sentimento de que, apesar de não ter conseguido tudo que se queria, mas que foi muito importante nesse momento ter mostrado alguma resistência em defesa dos serviços públicos. Uhum. É isso, Sérgio. Alguma coisa a acrescentar, né? Então, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque não sabe que horário as pessoas vão assistir. Mas isso é verdade. Eu vou complementar o que o companheiro Lucas colocou, e vou trazer também um pouco o sentimento assim, do que eu pude ver durante o movimento, né? Havia uma apreensão, né, de como o governo reagiria à greve, uma apreensão, inclusive a possibilidade de perseguições, desconto salarial generalizado, havia um temor, né, enfim, que o governo pressionasse gestão, coordenação, para que fizesse, né, um assédio contra os grevistas. Uhum. Então, eu considero que se a gente pode falar
em alguma vitória, eu acho que essa é a grande vitória. Nós, nesse contexto, como o Lucas bem colocou, um contexto, né, fascismo, neofascismo, governos neoliberais, um ataque à educação com terceirização, com tentativa de privatização, com entrevista do prefeito Nunes defendendo muito claramente a privatização, entrevista do secretário, né, que claramente, se eu não me engano, foi na Folha de São Paulo, não me recordo a data, mas ele claramente disse que, olha, se funciona, aspas, se funciona a terceirização da saúde, se funciona na cultura, por que na educação seria diferente? E ainda culpabilizando os profissionais da educação pelos índices, né, da educação, desconsiderando a pandemia e desconsiderando que não houve nenhuma política séria de recuperação das aprendizagens. Então, esse contexto muito nefasto, muito duro, que atemorizou muitos profissionais da educação e com toda razão, ainda assim houve uma greve que foi forte, né? Eu considero forte olhando o contexto. A gente tem que olhar o contexto. Sem dúvida, claro. Foi uma greve forte. A gente lutou. A gente fez assembleias que foram cheias, magníficas. Fizemos caminhadas, né, pelas vias. Então, assim, a gente deu a nossa resposta e a gente arrancou um acordo com o governo que a gente não está satisfeito. Ninguém está satisfeito com o índice de reajuste, ninguém está satisfeito com a maneira. O governo tentou pela primeira vez na história. Esse acordo salarial foi vergonhoso. Não, e pela primeira vez na história, o governo judicializou a greve, tentando criminalizar o movimento e multar os sindicatos. Nessas condições, a gente arrancou um acordo que nos garante reposição e pagamento dos dias parados, outros pontos das condições de trabalho, e a luta continua, claro, né? Então, dados mais específicos, eu faço minhas as palavras do companheiro Lucas, né? E a gente segue aqui o debate. Pegando só eu tenho uma pergunta também para eles. Dessa fala de vocês, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava levantando os dados aqui da greve, eu fui atrás de toda a imprensa em sites da velha mídia, da mídia burguesa, da imprensa alternativa, da imprensa de esquerda. Não achei cobertura de ninguém. De ninguém. Dos partidos, da esquerda, de ninguém. Então, o que eu vi da imprensa operária, da imprensa de esquerda, dessa tal da imprensa alternativa e da grande imprensa, da velha mídia. O que eu achei é que a greve vocês estiveram isolados, apesar da grande combatividade dos professores municipais. Então, eu fiquei chocada, porque eu fui atrás das propostas que estavam sendo aventadas pelas várias correntes que estavam por aí. Eu não achei. Entendeu? Eu fiquei besta, fiquei chocada, porque participei de muitos movimentos lá atrás e eu não consegui ver. Com todos os canais de comunicação que nós temos hoje. Então, eu gostaria até que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Eu acho que, se hoje nós reclamamos, sabe, do isolamento, da dificuldade de mobilização, né, que nós estamos encontrando frente aos ataques que estamos sofrendo, né, da extrema-direita, né, existe uma dificuldade, né, que nós estamos encontrando, né? Quando existe a mobilização, a gente está vendo que essas mobilizações estão isoladas. Então, gostaria de saber o que vocês sentiram. E eu acho que tem uma outra questão aí que tem a ver com o que você coloca, até trazendo para a história também. A categoria dos professores e dos professores de história, ela é muito mobilizada historicamente, né? Tem uma história de lutas aqui na capital que ajudou a construir, né, planos assim, uma carreira
muito mais sólida para os profissionais das escolas municipais que vem sendo nos últimos anos atacada violentamente. Não só Então, municipais e estaduais, mas os municipais também, né? Tem uma história de lutas muito importante, muito grande. E o sindicato, né, acho que tem 2 sindicatos, um Simpem e tem um outro, acho que é a Profem, né? Tem 2 na categoria. Também tem o Sindicep também, que é de funcionários. Tem mais sindicatos. A gente depois... você pode até falar um pouco isso depois, mas eu acho que é importante resgatar isso mesmo. Essa dificuldade, quer dizer, para romper o silenciamento que a mídia em geral coloca, precisa ter organização, atividade. É importante explicar para o nosso público isso, né? Quer dizer, a greve, a mobilização, ela existe, apesar do silenciamento da tentativa de silenciamento, porque existem organizações históricas, né, que foram construídas e que existem, e com todos os percalços, perseguições, elas conseguem organizar assembleia, organizar atividade e tudo mais. Então acho que é importante falar um pouco disso também, né, dessa história, porque a nossa AMPU, né, aqui é um programa da AMPU São Paulo, a AMPU é uma associação de historiadores, mas ela também resistiu e por isso que a gente está chamando vocês aqui também para conversar, porque a Associação dos Historiadores, o Sérgio é do conselho também da AMPU, a Márcia Baceto, a gente tem um histórico de defender a educação pública, né? Defender a área de história, mas defender a educação pública em geral. E essa greve faz parte também das atividades da AMPU, por isso que é importante a presença de vocês aqui, para falar isso, né? Falar um pouco dessa organização. Luísa Erundina, no seu mandato, né, ela teve uma preocupação muito grande com os professores municipais e tudo que foi feito, né, muita coisa se perdeu. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho disso. O isolamento que vocês passaram, tá? E o que foi, porque antes existia uma diferença muito grande entre os professores estaduais e os municipais. Os professores municipais, por conta desses ganhos históricos aí, dessa atenção que Luísa Erundina deu lá quando foi prefeita, né? E hoje, então, por favor. Acho que já há um tempo, né, essa fase do capitalismo que a gente vive, os meios de comunicação de massa cumprem um papel importante, né, na construção de consciências ou falsas consciências, produção de ideologias. Então, eu acho que, em geral, as lutas, elas não costumam ser muito bem vistas, né, pelos meios de comunicação de massa, porque isso entra de uma maneira que começa a estimular essa massa de descontentes que trabalha hoje na escala 6x1, uma massa de mulheres que enfrenta todos os dias o machismo, uma massa de jovens negros periféricos que enfrenta todo dia a violência do Estado, né? Então, acho que para não inspirar, todo mundo lembra a enquete que o Datena fez nas jornadas de junho, né? Ele queria criminalizar lá o movimento de 2013. Você é a favor de protestos com baderna? A população estava tão indignada, né, que começou a votar no sim, né? E ele, populista, muito esperto, ele virou, a população está indignada, isso mesmo. Começou a dialogar. Então, eu acho que, em geral, as lutas, elas acontecem muito, mas elas sofrem mesmo esse bloqueio. O maior exemplo hoje é a luta do povo palestino, né? Uma luta espetacular contra o 5º maior exército do mundo e não recebe assim nem a divulgação nem a justiça que merece. Agora, com relação à mídia alternativa, eu acho que o movimento dos trabalhadores tem o desafio de enfrentar os projetos de extrema-direita no mundo e no Brasil, mas acontece que no Brasil, no Chile e em outros países, os governos são os governos, entre aspas, progressistas, né? E aqui tem uma questão, porque a gente vai chegar aí a 2 anos e meio e, por exemplo, do ponto de vista da educação, existia uma expectativa pela revogação da reforma previdenciária, pela revogação do novo ensino médio, uma série de demandas que não vieram, né? Então, me parece que uma boa parte daquilo que a gente chama de esquerda acaba não dando muita audiência para as próprias lutas, porque está muito comprometida com um governo de coalizão, né, de conciliação de classes, que está tendo muita
não está atendendo às demandas, né, históricas aí dos trabalhadores ou da educação. E isso faz com que boa parte da organização sindical, dos movimentos sociais, estejam em crise, né? E aqui em São Paulo, infelizmente, embora eu componha com outros companheiros da direção do Simpem pela oposição, a gente foi bastante contrário a essa política de divisão dessa greve, porque teve disputas, né, entre as direções sindicais. Tanto é que quando veio a proposta do 2,6%, que é vergonhosa, a categoria dos servidores em geral ingressou na greve e a greve unificou pela base, né? Então, nas assembleias não tinha mais diferença entre educação, saúde, quem era a base desse sindicato ou do outro, porque as pessoas concretamente estavam na luta. Então, isso foi um elemento positivo, porque a própria base dos trabalhadores tratou de resolver aquilo que as direções, infelizmente, não queriam, né? E agora, a gente ainda tem alguns resquícios da época do governo Erundina, da gestão do Paulo Freire e do Cortella na educação, que também foi uma coisa combinada, né? Teve a ver com o governo da época, mas teve a ver com as demandas dos trabalhadores também, porque a década de 80 foi uma década de muitas lutas, né? Tanto que no governo anterior teve greve, o Jânio Quadros, antes da Constituição de 88, demitiu uns 3 mil trabalhadores da educação, né? E depois conseguiram, no governo subsequente, a readmissão, né? E então ali teve, para os educadores, um avanço no plano de carreira, na estabilidade, num plano de carreira, num salário que do ingresso até a aposentadoria ele tem uma progressão, né? Não vou entrar nos detalhes aqui da carreira, e teve um avanço pedagógico, porque passou a se tratar o atendimento dos alunos a partir de ciclos, né? Então, um pouco superando aquela educação, a coisa da repetência, que era muito punitivista, muito excludente, né? Principalmente para os pobres, para a população periférica, negra, porque aí você trata o atendimento como um processo, né? Ninguém termina o ano sem saber nada, né? O aluno avançou em alguma coisa, em outras falta, mas ele vai avançando nos ciclos para dar conta ali de você também não só não constranger o aluno com a repetência, mas valorizar o que ele sabe e continuar nos anos subsequentes dos ciclos aquilo que precisa ser melhorado. Acontece que aí vem o neoliberalismo, né? Então são as contradições, porque na mesma época, a partir dos anos 90, vem uma política de sucateamento, de privatização, e aí começa a dilapidação, que acho que no Estado foi mais agressiva, né? Mas na prefeitura tem esse projeto sendo aplicado também, mas o que a gente fica muito contente, até na última assembleia a gente estava lembrando, né? Eu propus a continuidade da greve, por entender que não era só pela demanda salarial, tinha demandas de condição de trabalho que se revertem no atendimento dos alunos também, mas a gente respeita o resultado da assembleia, e foi muito importante ver o que o Sérgio comentou da disposição dos educadores, dos servidores, porque acho que isso que é o saldo mais importante, né? Você dizer não a esse desmonte da educação pública, porque enquanto tem uma massa, né, de alguns milhares que dizem não, que estão trabalhando todos os dias na rede pública, que atendem diretamente as famílias, a gente ainda tem esperança, né? É verdade. Sérgio. Bom, complementando também alguns pontos que o companheiro também colocou, em relação, por exemplo, à questão midiática, que a gente estava isolado, eu cheguei até a ver, né, algumas informações sobre a greve na grande mídia, né? Principalmente Rede Globo, mas também no UOL. E assim, a cobertura, o que eu achei, né? É uma cobertura que não entrou no detalhe, né, de qual era a nossa pauta. Ficou muito focado assim, reajuste salarial e essa diferença que o governo Nunes fez conosco, que para nós dá 5,2
2% dividido, ou seja, metade, 2,6% agora em maio, e 2,55% em maio do ano que vem, né? Enquanto que para outros servidores seria 5 ponto alguma coisa por cento agora, né? Como se a pauta se resumisse a isso. E a gente tem uma pauta extensa, né? Uma pauta que bate de frente, inclusive, com o desmonte neoliberal, colocado aqui pelo companheiro Lucas, mas também é uma pauta salarial, né? Porque nós somos trabalhadores, né? Então, melhorar a educação, qualificar a educação também passa pela qualificação salarial, né? Depois a gente pode até falar com mais detalhe a nossa pauta salarial, mas deixar já claro aqui que a nossa pauta não é apenas salarial, e ainda que fosse, não tem vergonha nenhuma nisso. Claro. Mas fala um pouquinho dessa pauta maior que vocês têm. A pauta maior tem a ver com as condições de trabalho, né? Atualmente, por conta desse desmonte neoliberal, o que é o desmonte neoliberal, assim, se a gente fosse simplificar? Corte de gastos, né? O governo cria ali justificativas, inclusive até se apropriando de conceitos pedagógicos, isso que é mais, assim, lamentável. Doloroso. Mas porque fica feio deixar claro que o objetivo é o corte de gastos. Então, é a terceirização cada vez maior dentro da escola e que agora está se voltando contra os professores, mas também não só, essa greve não é só de professores. Né? Nós temos os ATS, que seria, digamos, para quem não é do mundo da educação, seriam os inspetores das escolas, os que trabalham no administrativo também. Nós temos gestores, coordenadores, como o próprio companheiro Lucas. Então, todos os profissionais da educação estiveram nessa luta e, claro, né, teve outros profissionais, funcionários públicos. Mas, como eu estava dizendo, é o combate a esse corte de gastos que se reflete em salas superlotadas. Então, em vez de construir mais escolas e abrir mais salas, junta uma quantidade 35, às vezes ultrapassa isso, de alunos, e para quem trabalha em escola, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, sabe como isso é difícil, né? Também, outro ponto do corte de gastos, a gente está tendo um número cada vez maior de alunos que são público-alvo da educação especial. E veja, nós, enquanto, né, lutadores, a gente luta pela inclusão. A gente quer a inclusão de todos os alunos que têm necessidades especiais. Só que é uma inclusão que tem que ser feita com condições. Então, deixa eu já pegar esse gancho e fazer uma pergunta, que é o seguinte, tem duas coisas assim, ainda muito importantes, o nosso tempo já está quase acabando. Tá certo. Um é o seguinte, o próprio Nunes colocou no programa dele eleitoral lá atrás, que seriam dadas condições de educação para professores, né, dos EMEFs e dos EMEIs, de formação continuada para que seja dada nas escolas, os professores, para lidar com esse tipo de problema. Né? Como é que está isso? Entendeu? Como é que está sendo esse tipo de coisa? Então, essa é uma questão, porque lidar com a inclusão não é fácil. Eu sei, eu tenho colegas que dão aula e tem o aluno autista lá dentro, e né, a gente sabe como é que está sendo isso. Essa é uma pergunta. Outra pergunta, o professor que vai fazer mestrado, que vai fazer doutorado, como é que é o apoio a esse professor? É tido como um programa de qualificação? Como é que é o apoio a esse professor? Eu te atravessei ou não? Não, tá mas dentro? Mas tá dentro. Depois eu ainda quero falar da Cristina Monteiro. Tá? Essa aí Tem que ser respondido. Tem que ser respondido, eu não vi. Ninguém respondeu os ataques dessa mulher. Ela é uma expressão da degeneração, né, do nosso quadro político. Exatamente. Então, respondendo rápido esses pontos, então sobre esse programa de formação, é o seguinte... A gente tem na nossa carreira, né, que foi ali construída nas lutas do final dos anos 80 e depois com a Luiza Erundina, a gente tem um programa de formação na GEIF,
né? Que inclusive o que é companheiro... GEIF? Opa, aqui é o costume do professor, né? A GEIF é uma jornada especial, né, de formação docente, ou seja, é um período que nós ficamos a mais na escola, onde a gente está em formação. Então a gente fica, tem os tempos de aula. Depois que a gente cumpre esses tempos de aula, nós ficamos mais um tempo na escola remunerado, e nesse tempo a gente está em formação, né? E quem dá essa formação são os coordenadores. O companheiro Lucas, ele pode até falar com mais detalhes. Mas a gente tem esse período de formação. O que a gente está vendo crescer na rede, que é um programa chamado Formação da Cidade, a gente está vendo crescer na rede um tipo de curso EAD, ou seja, ao invés dos coordenadores, o companheiro Lucas depois pode falar com mais detalhe, mas ao invés dos coordenadores prepararem um material que considera a realidade escolar, e a partir desse material, né, em diálogo com os professores, a gente ter a nossa formação voltada para a realidade da escola, para a realidade do nosso aluno, cria-se ali um currículo EAD e que os professores cumprem, né? Atualmente dão uma aspas benesse de que tem pontuação, mas isso a gente enxerga como o começo de mais um processo de terceirização dentro da escola. Quer dizer, cada vez mais tirar do coordenador pedagógico essa função formativa, colocar na mão de terceiros, de fundações, e que querem, então, conformar um tipo de educação, um tipo de professor, né? Então, deixa eu falar que nosso tempo está terminando. Tá. Né? Mas o próximo companheiro Lucas responde. Nós temos uma preocupação aqui também com os professores de história. Né? Como é que está a carga horária? Porque no governo estadual houve uma redução da carga horária da história. Né? Em vários municípios existe perseguição aos professores de história, nas aulas e tudo mais. Como é que está a situação dos professores de história, os materiais didáticos? Porque é muito importante a gente saber disso como AMPU, né? Até para orientar os nossos colegas, porque a gente tem uma preocupação enquanto AMPU de defender os professores de história, além de toda a educação, todos os professores. A gente tem uma visão particular sobre a história, os materiais didáticos, né, as aulas de história, carga horária. Se vocês pudessem falar um pouquinho disso para a gente ir finalizando nossa participação aqui. Tanto no caso da inclusão, quanto no caso daquilo que a gente chama o currículo da cidade, todo governo gosta de puxar para si o lado bom, né, dos programas que são aplicados. Se a gente abrir aqui o site da prefeitura, obviamente que a atual administração vai dizer que é um mérito deles próprios, né? Mas a gente considera que a educação é parte da luta de classes. Então, se hoje a cidade de São Paulo tem um currículo com muitos elementos positivos e que é trabalhado com os filhos da classe trabalhadora, que é o currículo da cidade, isso tem a ver com a nossa luta, com a luta da educação municipal, não só os servidores, mas também a comunidade. O que acontece, eu acho que são duas coisas, seja para o atendimento dos casos de inclusão, seja para os componentes como história, embora a nossa reivindicação nacional seja 1/3 da carga horária dos professores de hora atividade, porque qual é a compreensão nossa? O trabalho docente não é só o atendimento direto em sala de aula, mas a boa aula ela é preparada antes e ela é corrigida depois. Então é parte do nosso trabalho a hora atividade remunerada, porque se cria uma cultura, a partir da boa vontade de muitos de nós, do trabalho não remunerado do professor, aquele professor que volta para casa, a professora que fica no fim de semana, no contraturno, preparando a aula, mas isso tem que ser remunerado, né? Uma parte de nós tem, mas uma parte dos professores, quem está na jornada JBD, né, J30, os contratados não tem, na rede estadual não existe isso. Então, o que nós achamos, a gente precisa ampliar e concretizar isso, direito de 1/3 da jornada para todos os educadores para a formação, porque isso tem a ver, inclusive, com uma noção que o educador da rede pública, ele não pode ser só um transmissor de algo que é produzido em outro lugar,
mas esse educador da rede, ele também pode ser um produtor do conhecimento. Claro. Então tem muita dificuldade, e eu me coloco no lugar, acho que o Sérgio também, quando eu precisei fazer o mestrado, eu fui que foi muito difícil conciliar o trabalho na rede pública com o mestrado aqui na FEUSP. E acho que muitos de nós passamos por isso. FEUSP Da é a onde Faculdade de vem Educação, né? Da onde vem essa dificuldade? Porque o sistema não trabalha com a noção de que o professor da rede pública ele pode ser um produtor do conhecimento também, né? Acho que esse é o grande problema. Agora, a defesa dos professores de história é fundamental, porque tem uma contradição. A legislação fria hoje, ela possibilita vários projetos sobre ditadura militar, educação antirracista, cultura indígena, debates de gênero. Mas existe, por conta da crise do capitalismo, das ideologias de extrema-direita, a turma do contra, né? Então, na minha opinião, a gente tem que retomar a escola pública como um espaço de organização popular, principalmente nas periferias. Quando a gente abre a escola para a comunidade e trabalha educando também a comunidade, a gente não só se defende contra denúncias, coisas, escola sem partido, coisas assim, mas inclusive a gente torna a comunidade um aliado dos debates que nós queremos fazer no ensino de história. Bom, não sei se você quer finalizar, Márcia, porque nosso tempo terminou. Terminou. Infelizmente, é muito rápido. A gente vai ter outro momento para falar. Vamos ter outro momento para falar sobre isso, mas você quer falar mais alguma? Bom, a gente queria agradecer então a presença do Sérgio Félix e do Lucas Simabukulo. Isso. Acho que é um nome indígena? Não. Okinawa. Okinawa, olha só. Okinawa. Que coisa interessante. Bom, queria agradecer então a presença dos dois colegas, historiadores, professores de história da Rede Pública Municipal. A gente tentou aqui, né, falar um pouquinho, tem muitas questões que a gente pode falar em outra oportunidade também, a gente vai voltar a conversar. É um assunto que eu acho que dá para retomar, né? Porque claro. Tem muitas questões não estão todas resolvidas. Exato, mas acho que é uma oportunidade para o público que está ouvindo a gente, para o pessoal da história, da AMPU, conhecer um pouco do trabalho que os profissionais da história realizam também na rede pública e a resistência histórica que a gente realiza, e a AMPU está sempre do lado, né, dessa luta também, vai estar sempre ao lado dessa luta, se solidarizando e apoiando todas as lutas dos nossos colegas que estão na rede pública, e o Sérgio, que é aqui nosso conselheiro, faz parte aqui da AMPU. Eu convido também o Lucas a também fazer parte da AMPU, porque é um espaço importante para reflexão sobre a história, sobre o ensino de história para resistência, porque se a gente não se organizar e não resistir, a área de história ela desaparece do currículo, os materiais vão ser manipulados, não vai ter seriedade na sua produção, e a AMPU está aqui para isso, para apoiar esse projeto. Nos colocamos também à disposição para ir para Campo Limpo, para ir para a Zona Leste, para divulgar o trabalho da AMPU. Maravilha. Obrigado pela participação. Obrigado.